Que alegria, meu irmão, minha irmã, novamente estar com você nesse nosso programa Eis-me Aqui, o nosso momento vocacional, do qual nós, ao refletirmos sobre a chamada de Deus na nossa vida, meditamos também sobre a presença amorosa do Senhor que nos acompanha a cada momento. Uma saudação e uma bênção especial a você, a sua família e todos aqueles que trazemos no nosso coração nesse momento. E que tempo especial! Estamos vivendo o mês vocacional, o mês de agosto. No Brasil, desde 1983, refletimos e meditamos sobre as realidades vocacionais. E para este primeiro final de semana, para esta primeira semana, na verdade, do mês de agosto, nós meditamos, celebramos, rezamos e trazemos à memória a vocação aos ministérios ordenados. Mas quem são os ministros ordenados? Os ministros ordenados são os diáconos, permanentes ou transitórios, os presbíteros, que nós chamamos de padres, e também os bispos. Sendo uma dessas três realidades, nesses 3 graus do sacramento da ordem, celebramos então e vivenciamos a graça daqueles que, recebendo o chamado de Deus ao ministério ordenado, abraçam a causa de Jesus Cristo, doando toda a sua vida e fazendo acontecer a graça do Senhor na sua própria existência e pela administração dos sacramentos, pelo aconselhamento, pela presença e pela luta em favor do povo, também apresentando, motivando e trazendo Deus na vida de tantas pessoas. Hoje nós queremos rezar e queremos meditar então sobre os ministros ordenados. E para nos acompanhar nesta meditação, nós temos um texto bíblico, como é costume no nosso programa, no nosso quadro, onde nós meditamos um trecho bíblico e em seguida damos uma conotação vocacional a esse trecho bíblico. E o trecho que nós trazemos hoje é o trecho já bastante conhecido das bodas de Caná, que se encontra no livro do evangelista João, no capítulo 2. E vai dizer o seguinte, o texto que tanto eu quanto vocês também, com certeza, já conhecemos quase como que de cor, trazemos no coração esse texto tão afetuoso e tão simbólico. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo, façam tudo o que ele vos disser. Tinham sido deixados aí 6 jarros de pedra, com cerca de 100 litros cada um, e que serviam para a purificação que os judeus costumavam fazer. Jesus disse aos que serviam, encham esses jarros de água. Eles os encheram até a borda. Depois, Jesus disse, agora tirem e levem ao mestre de cerimônia. Eles assim o fizeram. Quando o chefe provou da água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, os serventes sabiam, pois foram eles que tiraram a água. Chamou então o noivo e disse, qualquer um serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, aí serve o menos bom. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. E esse foi o princípio dos sinais, e Jesus o fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muitas seriam as meditações, ou até mesmo muitas seriam as provocações que este evangelho, teologicamente, historicamente, biblicamente, poderiam nos trazer. Mas trazendo esta conotação vocacional, gostaria de chamar a atenção. A mãe de Jesus estava aí e foi convidada. Por que a mãe se preocupa ao saber que o vinho tinha acabado e não tanto o filho ou os outros convidados ou até mesmo os discípulos que estavam com o Senhor? Porque o texto é bastante claro. A mãe foi convidada. Quem é convidado se sente responsável. A vocação
é um convite. Portanto, diante da proposta de Deus e da nossa resposta, em sintonia na dinâmica que nós temos chamado e resposta, nós nos tornamos responsáveis pela continuação, pela vivência e pela assimilação do reino que vai sendo construído também com o nosso auxílio. Que Maria nos inspire e inspire a todos os ministros ordenados a terem um sacerdócio mariano, atento, comprometido e fiel a perceber aquilo que falta na humanidade. Por vezes, a falta de sentido. Que sejamos capazes de encontrar sentido, mas também de dar sentido, porque pela vocação somos responsáveis por nós e também na continuidade e na vivência do reino de Deus. Para concluir, vamos rezar a oração vocacional, implorando ao Senhor que envie muitos e muitas operários e operárias para a nossa messe. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos encaminhe e que a nossa resposta possa ser afirmativa diante das tantas propostas de Deus. Nesta semana, reze por mim, Padre Valdecir, mas reze também pelos diáconos da sua comunidade, pelo padre da sua comunidade e pelo nosso bispo, Dom Carlos. Até o nosso próximo encontro e que Deus nos abençoe.